vontade de chorar vai cessar. E aí vai acontecer o contrário. Você estava triste, você vai automaticamente ficar feliz. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai falar como ter fé. Então fiquem do começo até o fim, porque é um assunto longo sim, para vocês poderem entender o que está acontecendo e de forma gradativa, como é que vocês podem ir conquistando a fé, a vocês nunca mais perdê-la, ela de vista, tá bom? Em primeiro lugar, o que é fé? A fé é a crença em algo que você nunca viu ou em algo que ainda não aconteceu. É simplesmente você acreditar e acabou. De que vai dar certo, de que vai acontecer. É você ter esperança em relação a algo. É você enxergar à frente do seu tempo. É você enxergar o que muitas pessoas ainda não enxergaram. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra lá da história de Cristo? Onde veio aquela mulher e tocou nas vestes dele, uma mulher que sofria de hemorragia, já faziam 12 anos. E aí ela não se conectou com Cristo, ela apenas pensou, se eu tocar as vestes dele, eu já serei curada. E de fato, ela foi curada. E aí Cristo disse, mulher, a tua fé te curou. Ele não precisou tocar, ele não precisou fazer nada, a fé dela curou. É difícil, é uma fase muito difícil, onde tudo que a gente vê à nossa volta parece que é negativo. Mas por quê? Porque quando a gente pega uma informação aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, você vai absorvendo tudo isso. E querendo ou não, gostando ou não, você não consegue ver uma outra coisa positiva no meio de tudo isso. Maldade e bondade sempre existiram no mundo. Sempre. E você já passou também por essa fase antes. Já teve alguma fase na sua vida em que você desacreditou de Deus? Em que você deixou de ter fé? Em que você achou que aquela fosse a pior fase da sua vida? Todo mundo já passou por isso. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você passou por essa fase e achou que essa foi a pior, o que você fez para melhorar? Cris, não me lembro. Ok. Daqui a pouco, mesmo se você não lembrar, você vai achar o caminho para voltar a ter fé. Segunda questão em relação a isso. Apesar de você não lembrar, você lá na época pensou que era a pior fase da tua vida. De que não poderia piorar, de que você pegou uma cruz difícil de carregar. E aí hoje essa situação se repete. Claro que cada situação que acontece na sua vida é de forma diferente, mas em todas elas você pode aprender, tirar uma lição disso e achar o caminho de volta. Outro exemplo. Cristo, que é o próprio Deus encarnado, veio em forma humana, quis vir em forma humana propositalmente, para nos provar de que tudo que passamos aqui, mesmo que de forma limitada, porque somos limitados à matéria, somos limitados ao mundo maligno, porque esse mundo material pertence ao maligno, e o mundo imaterial, que é o mundo de Deus, pertence ao benigno. Então, mesmo assim, vivendo aflições, vivendo dúvidas, vivendo incertezas, falta de esperança, momentos difíceis, é possível sim nós vencermos o nosso ego, porque não pense que falta de fé não tem a ver com o ego, porque tem. A falta de fé é a descrença e é o ego penetrando em você, acreditando que tudo que acontece na tua vida é ruim. Você só começa a enxergar o lado ruim. E quando você se permite estar nessa zona, digamos que de conforto, onde você fica anestesiado com esse tipo de informação, você permite que o seu ego fale mais alto que você. Porque a gente sabe que existem coisas boas e existem coisas ruins. Isso é fato. Mas quando você decide olhar só para um lado, você perde o foco no outro e automaticamente você vai perder a esperança quando você olha só para o negativo. E quando Jesus veio para fazer isso, ele provou que isso é possível. Sabe lá quando Deus foi tentado pelo diabo no deserto? O diabo ali está falando que é o ego, não é um ser personificado. Até porque se você for estudar mais, não vou entrar em detalhes nesse assunto, mas se você, depois que você sair desse vídeo, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada nesse tema. O diabo foi criado pela Igreja Católica a partir do século IV. Então o diabo não existe em forma personificada, em forma humana. Cris, mas é a história de Lúcifer. A história de Lúcifer é uma outra coisa também, tá?
Pesquisem também a respeito e vocês vão ver que isso é metáfora. Cada contexto onde Lúcifer é citado é uma metáfora diferente. Mas vamos lá, o grande contexto. Cristo foi tentado pelo próprio ego. Por quê? Ele já estava 40 dias sem comer, né? Ele estava em dúvida de quem ele era. Ele estava de forma humana, de forma limitada. Mas ele venceu o ego. E ele estava sozinho naquele momento. Como é que as pessoas sabem que isso aconteceu? Porque ele passou para os seus discípulos escreverem isso. Cris, mas que ego? Como é que ele foi tentado então? Pelo pensamento. Ou quando você está descrente, você não começa a pensar coisas ruins a seu respeito. Meu Deus, eu sou uma droga, eu só consigo ver coisas ruins. Nossa, como eu sou imbecil, como eu sou idiota. Eu sei que tem coisas boas, mas eu não consigo. Aí quando você fala eu não consigo, você automaticamente está descrendo em você. Você automaticamente está colocando essa crença que te limita a enxergar outras coisas. Com Jesus Cristo não foi diferente. E se ele veio para provar que isso é possível, é porque é possível. É um caminho fácil? Não, não é. Quem disse que seria fácil? Cristo falou que seria fácil? Não. Mas é possível? É. Eu sou a prova viva de que isso é possível. Eu já passei por tantas coisas. E eu já vi tantas pessoas também passarem por coisas piores do que eu e superaram. Então, se a gente vê outras pessoas superarem, a gente entende que a gente também supera. De que tem um caminho sim para você percorrer. E que não é do dia para noite que você vai adquirir a fé, mas você vai. Quero dar um outro exemplo aqui para vocês sobre a falta de fé e os dois caminhos que te levam de forma diferente a voltar a ter falta de fé. Meio confuso, né? Mas eu vou explicar. Sabe lá o povo do Egito, que Deus libertou da escravidão? Esse povo não acreditava primeiramente que seria liberto, apesar de Deus dar vários indícios, né? Mandou as 10 pragas lá, mas eles não acreditavam. Primeiro, porque eles viviam em um mundo totalmente desfavorável. Eles nasceram escravos. Já estavam há muitos anos naquela escravidão. E era meio, né, difícil de entender que eles seriam libertos. Aí Deus mandava uma praga e eles ficavam na esperança, agora vai. De repente, Faraó não cedia. Chegou uma hora que eles ficaram descrentes mesmo. Aí Moisés foi lá e chamou a atenção. Para, vocês não acreditam no Deus? Olha quantas maravilhas ele já fez. Pois é, já fez maravilhas, mas ainda não tirou a gente daqui. Calma, ainda não tá na hora. Aí até que chega a parte em que eles são libertados. Quando tudo parecia estar bem, eles chegam em frente ao mar. E aí o pessoal do faraó tá perseguindo eles. Aí o que acontece? Descrença na hora. Pois é, Deus mandou a gente aqui para morrer aqui? Que sentido faz tudo isso? Aí Moisés, calma, paciência, Deus tem uma solução. Ele não mandaria a gente para morrer aqui no deserto. O que aconteceu? O mar se abriu. Passaram pelo mar, o mar se fechou, o povo do Egito morreu afogado. Aí o povo meio que deu uma acreditada no negócio. Aí depois, lá caminhando no deserto, faltou comida, faltou água. De novo, o povo descrente. Alguém está se identificando aí? Talvez você hoje não passe por essa situação. Mas um dia você já deve ter passado, ou você conhece alguém que passe. O que acontece? A primeira coisa que acontece é que a pessoa só não tem fé. Ela nunca teve fé. Ela só acredita em alguma coisa quando realmente acontece. E a gente sabe que as coisas boas não duram para sempre. Uma hora vai voltar a aflição de novo. Aí a pessoa critica, fala mal, é aquela pessoa descrente. Primeiro que a vida dessa pessoa é assim, né? Não que a vida das outras pessoas não sejam. Mas ela sempre está precisando de uma prova, algo concreto, para mostrar que aquilo ali vai ser bom ou não. Isso é errado pensar. Porque na primeira frustração, a primeira coisa ruim que acontecer na tua vida, tu vai descrer. E a fé é você estar o tempo inteiro acreditando que algo bom vai acontecer apesar das coisas ruins que você está vivendo naquele momento. Quando você vai sendo preparado e entendendo que a sua vida literalmente é uma montanha-russa, que você às vezes está bem, depois fica mal, está bem, fica mal. É normal. Só que quando você está dentro da aflição, sofrendo por alguma coisa, você ainda tem fé. Como que eu posso ter fé, então, estando dentro de uma aflição?
é muito simples. É você parar de fazer o que você está fazendo, que não está te ajudando, e fazer o oposto disso, em primeiríssimo lugar. Por exemplo, eu estou vendo jornal. Para de assistir jornal. Vá assistir um filme que te agregue algum valor. Eu estou vivenciando um luto. Pare de focar no seu luto. Vá conversar com pessoas que já passaram por luto e superaram o luto. Pergunte para elas o que elas fizeram. Ou seja, busque a solução. Não fica aí parado, anestesiado. As coisas vão acontecendo gradativamente. E quando você perceber, você já está tendo fé. Uma outra coisa muito importante para você entender e aprender a ter fé é o seguinte. Promessa de Jesus. Jesus prometeu que voltaria. Se você tem essa certeza, nada vai te abalar. Cris, como é que eu sei que Jesus vai voltar? Primeiro, que quando ele esteve aqui na Terra, ele já deixou dito isso, que ele voltaria. Mas não antes de certas coisas acontecerem. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Tudo que estamos vivendo hoje são, sim, premissas do fim. Não é o fim ainda. Porque acontecimentos, catástrofes naturais, enfim, pragas, pandemias já existiram antes. Mas o que difere agora? O que difere agora é que as pessoas estão diferentes. Estão com o ego mais inflado. Tudo que importa hoje é o materialismo. As pessoas estão mais cruéis. Sim, isso é notório. Hoje existe a tal modinha do cancelamento, né? Tudo é motivo para cancelar, para julgar. Antes já existia isso, sim, mas hoje está de forma mais avançada. Porque a tecnologia está ajudando isso também, né? Hoje acontece uma coisa na China, em segundos a pessoa fica sabendo. Pessoa de qualquer lugar do mundo fica sabendo sobre isso. Aí há vários, depende do acontecimento, há vários motivos para acontecer várias coisas diferentes. O julgamento, depressão, ansiedade, medo, frustração, enfim. Em questão de segundos, muitas pessoas ficam abaladas com isso. E aí esquecem da promessa de Cristo. Aí, voltando à promessa de Cristo, quando ele prometeu que muitas coisas aconteceriam, tribulação e grande tribulação, ele deu exemplos lá. Se você não viu, não sabe o que eu tô falando, vai lá em Mateus 24 que você vai ver o que Jesus disse lá. Ele dá mais detalhes sobre o que acontece. E depois, no final de tudo isso, quando todo mundo pedir a sua volta, ele vai voltar. Essa será a segunda e a última vinda de Cristo. A primeira foi quando ele nasceu, veio para a terra e morreu por nós. A segunda vai ser para nos salvar. Ele vai vir aqui buscar o seu povo e nos levar para um mundo muito superior a esse aqui. Mas para isso você deve estudar a vida de Jesus. Deve saber todas as coisas que ele enfrentou e como é que ele enfrentou todas essas adversidades. Hoje, muitas coisas do que eu faço é baseada em Jesus. Resumindo aqui o que eu falei, o segredo está em Jesus Cristo. Atente-se à promessa de Jesus Cristo e comece a conhecer a vida de Jesus Cristo. O que ele fez, como que ele venceu o ego, de que forma que ele conseguiu ser próspero e não deixar matarem ele antes de todas as profecias se cumprirem. Assim deve ser na sua vida. Jesus deve ser o seu maior exemplo para você conseguir seguir adiante. Se você não entender que a sua vida não vai ser 100% feliz e de que você vai experimentar coisas ruins o tempo inteiro, querendo ou não querendo, que as aflições vão chegar, mesmo no melhor momento da sua vida, você nunca vencerá o seu ego. Nunca. Cris, mas como é que eu posso fazer então, estando no momento ruim e tendo essa fé inabalável dentro de mim, acreditando que eu vou conseguir sair disso uma hora ou outra? Bom, se você já conhece a vida de Jesus, se você já está esperando pela promessa dele, crendo que isso vai acontecer, você já está meio caminho andado. Como é que eu completo os outros 50%? Agora eu ouvi umas palavrinhas mais duras aí, tá? Pode doer, mas eu tenho certeza que vai ser para te libertar. Tirar todas as correntes que te aprisionam ainda. Se você está na vida que você está, tendo a falta de fé, é porque não tá dando certo essa técnica, certo? Então vamos para a segunda técnica agora.
Não espere sentado. Ou seja, não fique na sua zona de conforto. Porque quando eu espero sentado, nada acontece, não é? Esse é um fato que todo mundo há de concordar. Por exemplo, sobre vender o meu lote aqui com as casas que tem aqui. Eu não estou esperando sentada. Já estou avisando várias e várias pessoas. Tem muita gente já sabendo que esse lote está para vender. Todas as semanas eu e minha irmã a gente faz uma lista e a gente vai e conversa diretamente com as pessoas, tá? Tá um pouquinho difícil sair de casa, tá? Porque ela tem filhos, eu também tenho. E o meu filho, assim, ele é muito elétrico. Acaba um pouco que atrapalhando quando a gente sai, porque tem que ficar o tempo inteiro cuidando em cima dele. Mas isso não é desculpa pra mim não ir atrás de uma pessoa interessada. Agora já mudou muito, já tem muita gente sabendo. Mas mesmo assim a gente não desistiu. A gente vai sair de novo essa semana e ir atrás de outras pessoas interessadas em comprar. Uma hora vai chegar no ouvido de alguém que quer realmente comprar e vai vir aqui comprar. Entendeu? É só um exemplo. Terceira coisa agora. Eu vou escrever com a caneta azul, porque a caneta vermelha tá bem fraquinha. Não tá pegando muita cor, tá? Ajude o próximo. Se você não está sendo ajudado da forma que você gostaria para se livrar de coisas incômodas na sua vida e, por exemplo, agora, para ter mais fé, faça você primeiro. Porque em algum momento da tua vida, alguém já fez por você primeiro. Cris, mas qual é o intuito disso? Primeiro que ajudar o outro é bom. Você se sente bem fazendo isso. Segundo, que quando você ajuda o próximo, a sua vibração, ela sobe. Você começa a emanar um sentimento de gratidão. Você começa a entender que existem sentimentos bons aqui. Consigo sentir coisas boas, mesmo não tendo fé. Opa! Então o mundo não é 100% ruim. Você começa a ter outras percepções em relação ao mundo. Você começa a entender que o seu mundo não existe só coisas ruins. É apenas uma percepção que você está tendo aquilo ali. As coisas boas também existem. E da mesma forma que você espera que outra pessoa te ajude, o outro também está esperando, às vezes, para ser ajudado. Por exemplo, pessoas que estão passando fome. Muitas vezes eles esperam que alguém dê comida a eles. Entende? Uma outra coisa importante em relação a isso. Você ajudou o próximo, você se sentiu bem, você está desenvolvendo a gratidão, suas vibrações estão lá no alto, automaticamente o universo entendeu, opa, ela quer que manda mais disso, ela tá mandando isso pra mim, eu vou devolver mais disso pra ela. E quando você menos espera, a fé já está penetrando dentro de você. Por quê? Porque a fé acontece apenas quando a gente age. Eu nunca vi uma pessoa ter fé sem agir. Mesmo que pareça que ela não fez nada, mas ela fez. Instintivamente, ela deu espaço para a confiança. Mesmo talvez ela não fazendo nada, digamos que, por exemplo, ajudar o próximo. Mas instintivamente ela teve uma esperança, um buraco sendo aberto ali. E ela permitiu que a esperança entrasse na vida dela. E algo aconteceu. Vamos lá para a quarta? Você não é o único que sofre. Mas vamos dar um outro exemplo para você poder entender melhor. Teve uma fase da minha vida que eu não conseguia superar a situação que eu tinha vivido quando eu tinha 13 anos de idade, onde uma pessoa tentou me abusar. Sendo que eu não fui abusada sexualmente, mas ela tentou. E aquilo deixou uma marca profunda em mim, sabe? Eu tive outros problemas, outras consequências por conta disso. Até que eu conheci uma pessoa que não só passou pelo abuso sexual, como foi abusada por várias pessoas da família dela. E detalhe, a pessoa superou isso. A pessoa tá mais evoluída do que eu. O que eu fiz? Eu perguntei pra ela, o que tu fez? Eu quero saber o teu segredo. E ela me contou o segredo. E eu fui atrás. Não foi do dia pra noite que eu tratei isso. Foi um processo. Mas eu me tratei disso. Entende? Quando você entende que você não é o único que sofre. E que tem pessoas que sofrem mais do que você. E que você pode aprender com essas pessoas como que elas superaram. É literalmente você não esperar sentado. É você simplesmente partir para ação.
inevitavelmente a fé vai voltar para você. Quinto agora. Busque conhecimento. Ou vocês acham que tudo que eu tô falando aqui é por achismo? Que eu não fui atrás do conhecimento para aprender sobre ter fé, para aprender a driblar as adversidades da minha vida. Sim, eu fui atrás de conhecimento. E quando você adquire um conhecimento sobre uma área que você tem muita dificuldade, depois você acaba ficando expert naquilo. Outras situações irão acontecer, mas como você já aprendeu a como lidar com aquilo, não é que vai ser tão fácil. Às vezes tem situações que serão difíceis de resolver, mas você já sabe o que tem que fazer, qual o caminho que você tem que seguir. E que a paciência também é um ponto-chave. Entendeu? E agora, para encerrar aqui, eu vou dar uma sexta e última dica para vocês, que eu vou dar alguns exemplos do que eu faço na minha vida para você aí adaptar na sua vida, tá ok? Depois que você já entendeu todos esses pontos, aí você vai chegar ao sexto ponto, que eu acredito que depois, quando você já tiver fé e passar por uma situação de aflição, você vai colocar a sexta técnica diretamente na sua vida. É uma coisa mais rápida, assim, de você fazer, e eu tenho certeza que vai ser bom, vai ser benéfico. Você vai conseguir mudar o mindset do seu pensamento e trazer o negativo pro positivo. De forma assim, ó, bem rápida, tá bom? Aqui ficou um pouquinho ruinzinho, né? A tinta não pegou bem. Mas seguinte, não planeje, apenas viva o momento. Como? Seguinte, digamos que você tem algumas coisas planejadas para o outro dia. No momento que eu tô gravando esse vídeo é na segunda-feira, tá? Digamos que no domingo você planejou algo para segunda-feira. Segunda-feira, normalmente, tem um hábito, assim, na maioria das pessoas, de ser um dia ruim. Na verdade, foi uma crença limitante que você criou. Não existe dia ruim, é você quem cria o dia ruim. Aí, digamos que hoje, segunda-feira, eu tenha planejado ir fazer compras no supermercado, mas compras pro mês, digamos assim, tá? Eu tenha planejado receber uma visita, apesar de ser um pouco meio provável na pandemia, mas vamos tirar o contexto da pandemia aqui. E digamos que eu tenha planejado fazer algo que eu não goste tanto. Pode ser, digamos assim, começar a estudar para uma prova na faculdade, sendo que a prova é na próxima segunda-feira. Veja só, eu dei 3 exemplos de compromissos que eu tinha para hoje. Só que como minha falta de fé tá me desmotivando a fazer essas coisas, eu sei que se eu fizer essas coisas, vai ser feito de muito má vontade. Eu vou no supermercado, eu vou esquecer alguma coisa para comprar. Eu vou estudar para a prova, eu não vou me lembrar do que eu estudei. E eu não vou conseguir me concentrar na visita que vai estar vindo aqui em casa hoje. Meu pensamento vai estar em outro lugar. O que eu faço? Cancelo tudo que eu tinha para fazer hoje. Tudo. E foco em uma coisa que eu gosto de fazer. Que me faz bem. Ponto. Eu, Cris, particularmente, quando eu estou naqueles dias, mulheres entenderão, eu fico assim 2 dias no mês. Nos 2 primeiros dias são dias assim intensos pra mim, são ruins, porque eu sinto muitas cólicas e tipo, eu fico um pouco com o pensamento turvo, eu não consigo raciocinar coisas simples porque eu fico estressada. E o que eu faço? Nesses 2 dias eu me planejo pra não fazer nada. Eu simplesmente faço o que eu gosto de fazer. Eu compro chocolate, compro besteira pra comer, porque isso me faz bem, mesmo que momentaneamente. Eu consigo desfocar do meu estresse. Aí eu ponho lá Netflix e vou assistindo filmes, séries, coisas que eu gosto de fazer. Ainda de lambuja, quando chega a noite, meu marido tá em casa, eu compro um baita vinho e tomo vinho. Ou cerveja preta, que é a bebida que eu gosto de tomar. Tem dias que eu vou mais além. Eu compro uma pizza, eu compro um x-salada, um lanche. São coisas que vão dispersar o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo naquele momento. Vai desfocar. Isso é uma coisa que pra mim dá certo. Cris, mas quando tu não tá naqueles dias, acontece uma coisa ruim na tua vida. Vou dar o exemplo aqui do meu lote de novo. Eu tava muito desanimada, porque com a venda desse lote, eu queria comprar alguns móveis novos e tal, porque, né, eu tô planejando sair daqui pra uma outra casa. Então eu queria comprar uns móveis, umas coisas legais e tal. E aí, tipo, a venda não tava saindo, né?
Só que já faz meses que eu tô sonhando com essa casa, como é que vai ser lá os móveis colocados lá, tudo nos mínimos detalhes, como é que vai ser minha nova sala pra mim gravar vídeos pra vocês e tudo mais. E cara, eu sonho quase todos os dias com isso. Isso é uma coisa que me motiva muito, né? O que aconteceu? Meu marido chegou um dia, Cris, olha só, quando a gente for pra lá, a gente vai ter uma TV. Eu tô sem TV. A gente vai ter uma TV no quarto, assistindo Netflix, coisa que tu gosta de fazer. A gente vai trocar nossa cama, porque essa cama tá dando problema. Eu já tenho problema de coluna, né? Tá dando mais ainda, tanto na minha quanto no meu marido. A gente vai ter uma cama mais confortável, tá. E eu comecei a visualizar isso. Comecei a ver, nossa, que legal, verdade. Calma, só tem um pouquinho mais de paciência. Não tá acontecendo agora, é porque a gente tá focando errado. A gente tá no desespero de querer vender. A gente tá atraindo as coisas ruins. A gente tá focando tudo isso, comendo uma comidinha boa, bebendo uma bebida que a gente gosta de beber e visualizando o que a gente gostaria de visualizar. O que aconteceu? Surgiu dinheiro de um outro lado. Onde, mesmo que eu não venda aqui, eu vou conseguir comprar os móveis que eu queria comprar. Porque vai vir dinheiro de um outro lado. Entendeu? Tudo por quê? Eu liguei o foda-se, literalmente falando, e eu não planejei nada. Eu apenas vivi o momento. Uma certeza que as pessoas ainda não colocaram na cabeça é que o passado tá lá, não tem mais como mexer, não tem mais o que fazer nele. Um momento aqui, a única certeza que eu tenho, e talvez amanhã eu não vou estar mais viva. Seguinte, vai que amanhã eu morro, sem tomar aquele vinho que eu queria tomar hoje. Gente, o mindset da gente, quando a gente foca em uma coisa que a gente gosta, mesmo não tendo muita vontade de fazer, muda. Ah, Cris, mas a minha vontade é só de conversar com alguém que eu gosto. Liga pra pessoa. Faça isso. Mas assim, ai, Cris, e se não der certo, eu vou tentar. Tira essa palavra do teu vocabulário. Porque se tu disser que tu vai tentar, tu tá dando a suposição pro teu cérebro de que se eu tento, eu tenho a oportunidade de errar. Você não vai tentar, você vai fazer. Porque todo mundo gosta de fazer uma coisa. Ai, Cris, mas eu gosto de ir pro shopping, mas agora devido à pandemia, se tu colocar um monte de empecilho, tu não vai fazer nada. Vai pro shopping, coloca uma máscara, leva um álcool gel no bolso. A gente tem um potinho bem pequenininho aqui, quando a gente sai, a gente leva no bolso. Não encosta em nada, mas vai. Aquilo muda a tua percepção. Tu tá em outro local. Ai, Cris, mas na minha casa, na minha cidade não tem shopping. Na minha não tem shopping, né? Dá quase uma hora de viagem daqui pra mim poder ir pro shopping. Eu vou fazer uma caminhada. Semana passada eu fui na biblioteca municipal, peguei um livro emprestado pra mim e peguei 3 pro meu filho. Cara, só o fato de eu sair daqui, ir ali na biblioteca, dá o quê? 500 metros da minha casa? Já me deu um outro ar, porque eu não tô vendo a minha casa. Eu tô fora daqui. Já me desfocou. Eu já vi outras pessoas, conversei com outras pessoas, tive outras ideias de vídeos e muita coisa mudou. A fé é isso. Quando eu falo de fé, eu não tô falando só de fé em Deus. É a fé em tudo em relação à tua vida. A fé em Deus, ela automaticamente vai renovar tudo. E quando você entende que Deus não interfere na tua vida, coloque isso bem colocado aí no local que tu não vai esquecer. Quando você entende que Deus não interfere diretamente na sua vida, e que todas as coisas que acontecem na sua vida é responsabilidade sua, você que escolhe como é que a sua vida vai ser vivida. Quando você entende que você não tá aqui pra agradar ninguém, quando você entende que foda-se o que os outros pensam, quando você entende que o sonho é teu e não é de uma outra pessoa, foda-se, você não tá aqui pra agradar ninguém. A sua vida segue o fluxo. Outro exemplo. Eu adoro dar exemplos pra vocês poderem entender de uma vez por todas. Quando eu comprei meu carro, eu comprei um carro zero, né? Meu último que eu comprei aqui foi um carro zero. Já faz 6 anos que eu tenho esse mesmo carro. É um HB20. Amo esse carro. Sabe o que as pessoas me disseram? Pra me desencorajar? Bah, mas esse carro aí não é muito conhecido, né? Tipo, o HB20 ele tinha sido lançado fazia 1 ou 2 anos, se eu não me engano. Pois é, mas assim... O que tu fez pra comprar esse carro? Tu andou vendendo droga? Aí outros comentários do tipo... Nossa... Pagou caro, né? Tá rica, né? Sabe, comentário que eu não pedi pra ouvir, comentário desnecessário, me desestimulando, como se eu não fosse merecedora disso, né? Como se a qualquer momento o meu carro ia quebrar, ia acontecer alguma coisa. Como se o esforço que eu fiz, eu e meu marido, mais ele ainda do que eu, pra comprar esse carro, não valesse a pena. Como se lá no fundinho, a gente não tivesse se esforçado tanto assim para merecer comprar um carro.
A gente, de uma certa forma, acabou fazendo alguma coisa errada para conseguir aquele dinheiro. Cara, mesmo que você sabe que não é verdade, esses pensamentos vêm. Você se sente insuficiente, você se sente desmerecedor de ter algo. Só porque outra pessoa falou. Só porque outra pessoa te desencorajou. Mas o que aconteceu? Eu ouvi isso depois que eu já tinha conseguido o meu carro. Ninguém sabe. Só eu e meu marido sabíamos que esse carro seria comprado. Mas ninguém soube disso. Então o que as pessoas falam depois, pouco importa. Por isso que quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, não conta pra ninguém. Porque talvez eu não teria conseguido comprar esse carro se eu tivesse contado antes pra alguém. Mas sabe por que dessa vez eu resolvi não contar? Porque eu já passei 2 vezes antes pela experiência de dizer que queria comprar um carro. E o motivo foi sempre desanimador. Os 2 carros estragaram. Por isso que eu vim e comprei o terceiro. Eu falei pro meu marido, agora ninguém vai ficar sabendo. Tá, mas ninguém mesmo? Não, ninguém. E aí você aprende a lidar com a crítica. É bom receber crítica? Não, eu odeio receber crítica. Mas quer saber? Foda-se. Aí vem uma outra questão sobre não saber lidar com as críticas, né? Já tô colocando esse assunto em uma outra pauta. Já é assunto para um outro vídeo. Mas isso tem a ver também com a falta de fé, porque quando as pessoas te desencorajam, você acaba sendo estimulado e manipulado por essas pessoas. Tem uma outra questão aí. Busque conhecimento. Eu não sabia lidar com as críticas das pessoas. Eu fui atrás, busquei conhecimento e hoje eu sei lidar. Entendeu? Vá atrás do seu conhecimento. Vá atrás buscar o que você ainda não sabe fazer. Porque depois você vai aprender a lidar com as críticas. Assim como você caiu de paraquedas nesse vídeo e quis aprender a ter fé, é um conhecimento que você está buscando. E quando você já tem todos esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, o 6º vai ficar super fácil de fazer. Teve um dia, no mês passado, que eu sofri muito, gente, mas assim, de chorar de cólica. Tava doendo demais, eu sofri muito. Aí, eu tinha muita coisa planejada pra fazer naquele dia. Eu também não pensei que eu fosse me dar tanta cólica assim, porque no mês passado me deu, mas não foi tão forte. Sabe o que eu fiz? Eu ia dar uma organizada na minha casa, o que eu fiz? Lavei a louça, deixei a casa, tipo, organizada, mas eu não fiz a faxina geral que eu queria fazer. E naquele dia, além dessa faxina mais, né, tipo, varrer, passar pano, fazer essas coisas, eu tava com muita dor, não tinha condições de fazer. Eu tinha vídeos pra gravar, eu tinha muita coisa pra estudar e tudo mais. Eu falei assim, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer hoje o que eu quero fazer. Fiquei o dia inteiro assistindo Netflix, comendo besteira, porcaria. Não indico vocês a fazerem isso sempre, tá? Mas foi uma coisa que me desfocou da minha dor, inclusive. E eu consegui fazer depois o que eu queria fazer. A gente sabe que um dia tu tá bem, outro dia tu tá mal. O que você aprende pela sociedade é que você sempre vai ter que estar bem. Não interessa se o mundo tá caindo à tua volta, tu sempre tem que passar aquela imagem de que tá bem. Facebook, Instagram, tu só vê isso, né? Aquela imagem, aquela coisa de que, nossa, como ela tá bem, como eu queria ser igual a ela. Isso é mentira. Isso é um padrão feito pela sociedade. Que você sabe que na sua vida isso não acontece o tempo inteiro. Você tem as suas aflições. De vez em quando eu discuto com meu marido. De vez em quando eu me estresso com meu filho. Mas, cara, as pessoas não publicam esse lado ruim. E aí passa a impressão de que a vida delas é 100% perfeita. E aí outras pessoas, quando começam a se comparar, tem essas decepções da vida e aí a falta de fé vem. Entenda que você não tem que se comparar com ninguém. Da mesma forma que a sua vida é ruim às vezes, a vida de outra pessoa também é ruim às vezes. Pode ser do Bill Gates, de qualquer outra pessoa que tenha mais condições financeiras. Porque as pessoas pensam, talvez, que uma pessoa que tem condições financeiras não sofre. Isso não é verdade. Todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas têm o seu sobe e desce aí na balança da vida. Ok? O vídeo ficou longo, porque não tem como eu falar sobre ter fé, não tem como eu falar de Cristo, não tem como eu falar de esperança, sem ir ponto a ponto, sem discutir isso, sem mostrar a realidade nua e crua. De que momentos ruins acontecem e momentos bons acontecem. Que a fé deve sempre permanecer. Que uma hora o momento ruim vai acabar. Por exemplo, eu detesto dia de chuva. Dá um exemplo. Eu gosto de dia de chuva, mas eu vou dar um exemplo. Tá dando uma baita de uma trovoada, uma chuvarada, mas você não queria que naquele dia viesse a chuva porque você tinha outras coisas planejadas para aquele dia. Mas você sabe que uma hora a chuva vai acabar. Uma hora vai vir o dia de sol. E quando você muda esse mindset aí, e entender também, pode ser colocado como uma 7ª dica aqui pra ti. Entender que depois da tempestade sempre vem o dia de sol. Você entende que a sua aflição ela não vai durar sempre.
A sua aflição uma hora vai acabar. Assim como momentos felizes uma hora acaba e vem a aflição também acaba. Por exemplo, você tá chorando, tá com muita vontade de chorar. Uma hora essa vontade de chorar vai cessar. E aí vai acontecer o contrário. Você estava triste e você vai automaticamente ficar feliz. Mesmo sem saber que isso vai acontecer, você vai ficar feliz de novo. Entendeu? Porque quando termina um momento, começa outro. Inevitavelmente. É só você começar a colocar esses mindsets na sua vida e ver, poxa, era verdade que a Cris estava falando. O meu choro não vai durar para sempre. Uma hora eu vou parar de chorar. Uma hora eu não vou ter mais vontade de chorar. Eu vou ter vontade de sorrir. E dessa forma, a tua vida muda. Mesmo com aflições. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.